E aí, galera, tudo jóia? Então, a aula de hoje está no capítulo 15, página 197 do livro de vocês, que vai falar sobre preposições. É uma matéria que vocês já viram, acredito que entre o quinto e o sexto ano, e que vai se repetir agora, que é de fundamental importância para que vocês consigam identificar aí uma outra matéria e aprender aí. Por isso que a gente vai fazer essa revisão e ela é bem rápida. Só que aí lá no capítulo 15 está escrito bem assim: palavras relacionadas à preposição e à conjunção. Eu não vou explicar a conjunção junto com a preposição não, a gente vai por partes aí para não confundir, até porque a preposição é muito importante, mas a conjunção para segundo e terceiro ano é de fundamental importância, ok? Então vamos lá, eu tenho aqui o conceito de preposição no livro de vocês na página 199, ok? E eu vou lembrar que preposição e eu tenho 3 classificações para preposições, né? E que as preposições são palavras invariáveis que servem para ligar 2 palavras ou 2 orações, vão ligar 2 termos aí, ok? Tem até professor que inventa musiquinha, ou teve aluno que já gravou ante, após, com, contra, de, desde, per, para, sobre, trás, e por aí vai, ok? Aí a introdução aqui para vocês, o conceito que eu tenho aqui para preposição é o seguinte: preposição é uma palavra invariável. Quando eu digo invariável, gente, quer dizer que ela não tem plural, não tem masculino ou feminino, ela só tem aquela forma, por isso que ela não varia, ela é invariável, é só aquela forma, ok? Que serve para ligar termos ou orações. Aí é que tá, quando ela vai ligar 2 palavras, eu vou automaticamente contabilizar, perceber que vai estar funcionando como preposição, porque se ela ligar 2 orações, no caso 2 frases, ela deixa de ser preposição e passa a ser conjunção, mas a gente não vai entrar na conjunção agora, ok? Que serve para ligar termos ou orações. Quando esta ligação acontece normalmente, há uma subordinação. Quando esse termo liga 2 orações, né, vai acontecer a subordinação aí no caso, que é a conjunção. Ok? Porque se estiver ligando 2 palavras, tipo gosto de doce, gosto é um verbo e doce é um substantivo. Tá ligando 2 orações? Não, tá ligando 2 palavras. Quem tá ligando 2 palavras? A preposição de que tá no meio. Então essa palavra é considerada uma preposição, porque se estivesse ligando 2 orações, seria uma conjunção. Ok? Continuando. As preposições são muito importantes na estrutura da língua, pois estabelecem uma coesão textual, ou seja, é o que dá sentido dentro de uma frase, é o que dá sentido dentro de um texto, e possuem valores semânticos indispensáveis para a compreensão do texto. Então presta atenção, se eu for lembrar lá atrás, onde vocês viram os advérbios, eles também tinham valores semânticos, né? Que eram aí no caso afirmação, dúvida, modo, intensidade, lugar, tempo. As preposições também vão estar indicando esses valores semânticos aí, vão ter outras classificações para elas aí também, ok? Mas passando adiante, eu tenho 3 tipos de preposições. As preposições essenciais, que são aquelas que vocês estão acostumados, que vocês gravaram na cabecinha de vocês aí, que algum professor ensinou vocês a gravarem. As acidentais, que não eram consideradas preposições e passaram a ser preposições porque estão ligando 2 palavras e não 2 orações. E as locuções prepositivas. O que seriam as locuções prepositivas? É quando eu tenho 2 palavras juntas, sendo que a última delas, uma delas é realmente a minha preposição, ok? É igual a locução verbal, né? 2 verbos juntos, locução verbal. Locução prepositiva, uma palavra mais a preposição. Vai ser o quê? Locução prepositiva, ok?
Continuando aí, a gente vai observar as preposições essenciais, que foi as que eu falei para vocês, né? Palavras que atuam exclusivamente como preposições. Elas nunca jamais serão consideradas conjunção em hipótese alguma, porque elas só podem ligar duas palavras. Aí foram as que eu gravei aí, que eu falei que a professora ensina vocês a gravarem. Ante, perante, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, sem, sob, sobre, trás, atrás de, dentro de e para com. Ok? Essas são as preposições essenciais. Eu tenho aí também as preposições acidentais. São preposições que em outras situações elas deixam de ser preposições e viram conjunção. Quando que isso acontece? Quando está ligando duas orações, duas frases. Ligando duas palavras, como gosto de doce, vai ser preposição. Palavras de outras classes gramaticais que podem atuar como preposições. Já expliquei quando é que acontece que ela atua como preposição. E são elas aí, ó. O como, o durante, exceto, fora, mediante, salvo, segundo, senão e visto. Essas são as preposições acidentais. O nome é considerado, né, acidental aí, porque as essenciais é porque só podem ser preposições. As acidentais é porque, dependendo da oração que ela aparece, ela pode ter outra classificação e por isso que eles chamam de acidentais, ok? Seguindo mais adiante, eu tenho aí as locuções prepositivas. Lembra que eu falei que são duas ou mais palavras, uma juntinha da outra, sendo que a última é realmente a preposição. Mas aí na hora de circular, eu tenho que circular tudo. A palavra mais a última ali, que seria a preposição. Olha o conceito. Duas ou mais palavras valendo por uma preposição, sendo que a última palavra é uma delas, ou seja, é realmente a preposição. Abaixo de. O que eu tenho de preposição essencial? É o de. O abaixo tá junto? Tá, então circula tudo, é uma locução prepositiva. Acerca de, acima de, ao lado de, ou seja, esse ao aqui a gente vai ver mais na frente que ele também é considerado como preposição. Então lá em cima no conceito ficou faltando que eu falei para vocês que podem ser duas ou mais palavras, como acontece ao lado de aqui que vocês estão vendo. O que acontece? O de eu sei que é preposição e o ao também é considerado preposição. Então, pode acontecer da primeira palavra também ser uma preposição. Mas mais para frente eu explico como que esse ao é considerado uma preposição, já que ele não apareceu nem nas essenciais e nem nas acidentais. Calma aí, que tem tanto no livro de vocês quanto aqui no slide também. A respeito de, aí aqui eu tô vendo uma preposição que é o a. De acordo com, tô vendo duas preposições, o de e o com. Em cima de, embaixo de, em frente a, ao redor de, por causa de, por cima de, por trás. Eita, saiu errado aqui, não separou direito. Por trás de, ok? Todas essas são locuções prepositivas, unidas, duas ou mais palavras unidas, sendo que a última é uma preposição essencial, ou isso quando são duas palavras, porque se forem três palavras, a primeira e a última são consideradas preposições essenciais, ok? Vamos fazer uma observação aí. A preposição, como já foi dito, ela é invariável, no entanto, ela pode se unir a outras palavras e assim estabelecer concordância em gênero ou em número. Ou seja, eu posso pegar preposições essenciais e juntar a um artigo ou até uma outra preposição também, que ele vai ser considerado uma preposição. Se por acaso eu junto o por mais o, eu tenho o pelo, por mais a, pela. Então, pelo e pela são considerados preposições porque eu tenho a junção de uma preposição por mais um artigo o ou um artigo a.
isso vai ter um nome para vocês. Lá na página 199 tem para vocês combinação e contração. Nesse caso aqui, desse exemplo, é considerado contração, porque você fez a junção de duas palavras e houve a perda de um elemento, a perda de uma letra. Mas eu vou ter um outro que se chama combinação, que é quando eu junto dois termos e não há perda nenhuma, são poucas. As contrações são muito maiores. Professor, é outro tipo de preposição? É considerado preposição? Você só vai ter que identificar se por acaso ocorreu uma contração ou uma combinação. Ou seja, combinou, juntou, aí no caso uma preposição, um artigo, uma preposição, um pronome, pode acontecer de juntar. Vale ressaltar que essa concordância não é característica da preposição, e sim das palavras que elas se unem, ou seja, não é característica da preposição do por ali, por exemplo, né? Que a gente viu anteriormente. Isso é uma característica no caso do artigo que se juntou aí. Se eu voltar lá, ó, o por mais o o, não é característica da preposição, é característica do o que se juntou. Tudo bem? Esse processo de junção de uma preposição com outra palavra pode se dar a partir de dois processos. Foi o que eu falei para vocês, os nomes: combinação ou contração. Observa aí, a combinação é a preposição que junta-se a outra palavra e não sofre alteração. Eu tenho aqui, ó, a preposição a mais artigos, o ou os, ou o próprio a. Aqui saiu errado, tá, gente? A mais a é um a craseado, é uma combinação. Você juntou a de preposição mais a de artigo. Como não pode ficar a, vai ficar um a com crase nele, que é o sinal indicativo de crase. E aquele sinal acento agudo contrário em cima da vogal. Aqui, o a mais o o seria a combinação ao. Combinação é preposição, professora? É preposição barra combinação. Significa o quê? Que eu tenho uma preposição original, que é o a, e tenho a combinação aí, que foi o artigo o que se juntou, ok? Pode acontecer outra combinação também, que é juntar a preposição a mais o advérbio onde, que indica lugar, né? Onde, ou seja, também só combinei, eu não contraí nada, ok? Mais adiante aí, eu tenho o quê? Eu tenho a contração para vocês aí. O que seria a contração? Foi o que eu falei lá atrás. É quando você junta também uma preposição mais uma outra palavra, que pode ser um pronome, pode ser um advérbio, mas vai contrair alguma palavra, vai perder alguma palavra aí. Por exemplo, a preposição de mais o os se formou dos. Significa que houve uma contração? Houve uma contração, houve a perda da vogal E aí. De mais a, da, ou das, se por acaso eu colocar o as aí, né, no caso. E assim vai, outras palavras aqui, como acontece em mais a, na. Houve contração e até troca de letra aí, né, do M pelo N. Eu tenho aqui, ó, igual saiu lá atrás, podem observar aí embaixo, o A mais o A, que dá o A craseado. Inclusive, o acento também está do lado contrário aí, mas tudo bem. E o por mais o O, que dá pelos, que a gente já tinha visto lá embaixo. Então, a gente tem uma quantidade muito maior de contração do que combinação. Observa no próximo slide aí também. Tudo isso é contração. É a junção de uma preposição mais um pronome. Tem vários aí que vocês podem estar voltando esse slide, escutando, para poder observar aí, ok? E aqui vem um resuminho de tudo aquilo que vocês viram em relação à preposição. As preposições essenciais: a, ante, perante, após, com, contra, desde, per, para,
perante, as preposições acidentais, como durante, exceto, fora, mediante, salvo, segundo, senão, visto, que são aquelas palavras que, a princípio, se ligarem duas palavras aí, são consideradas preposições, mas que em outras situações, ligando duas orações, duas frases, pode ser uma conjunção, que fala lá no início para vocês que elas podem ter outras classificações, né? A locução prepositiva, duas palavras juntas ou mais, com valor de uma preposição. Exemplo, o abaixo de, a última palavra, a segunda palavra, quando são duas palavras, a última sempre vai ser uma preposição essencial. E se por acaso eu tiver aí três palavras como ao lado de, eu vou ter o início com uma preposição e o final como uma preposição também e a palavra no meio, ok? E ainda assim eu vou ter o processo de combinação e contração, que foi o que a gente acabou de ver. Combinação é quando eu junto uma preposição a um artigo ou um advérbio, ou seja, só combinou, só juntou, não sofreu alteração. E contração é quando eu junto as duas, né? No caso aí uma preposição, um pronome ou um próprio artigo também, e sofre alteração, sofre perda de alguma letra ou algumas letras, como a gente viu aí. Ok? Tudo isso tem na página 199 de vocês e na página 201 tem as circunstâncias. Lembra do valor semântico que eu falei lá no início para vocês? Então, lá na página 201 tem lá que tanto a locução prepositiva quanto as preposições essenciais, acidentais ou a combinação ou a contração, elas podem exprimir valor semântico de assunto, de causa, de origem, de direção, de distância, de fim, de meio, de posse, de delimitação, entre outros aí. Igual eu falei com vocês que o advérbio também tinha, que a gente viu, então as preposições também têm. Espero que vocês tenham entendido e gostado.